Oi, turma, eu sou o professor Souto. Estamos agora na continuação de campo magnético e aqui nós vamos falar de campo magnético no centro de uma espira circular. O que é uma espira circular? A espira circular é simplesmente um fio enrolado. Então você olha aqui, um fio enrolado vai gerar campo magnético pela passagem da corrente elétrica. E nós temos que entender, isso é um fio, e aqui o sentido da corrente, no sentido horário, e aqui no sentido anti-horário. Então, vamos usar a regra da mão direita e entender um pouquinho esse procedimento. Antes de começar essa aula, nós precisamos entender o seguinte. O interessante é que a corrente elétrica, a energia elétrica gera campo magnético, né? E o campo magnético também gera corrente elétrica. Isso é interessante. Você tem o caminho de ida e volta, né? No sentido que eu posso transformar corrente em campo magnético e posso transformar campo magnético em corrente. É daí que vem a ideia do motor elétrico e do gerador da energia elétrica, né? Como é que funciona um motor elétrico? Motor elétrico, você ligou o motor na tomada, né? Ligou na eletricidade, ligou o motor numa bateria, você vai ter a produção da corrente elétrica, certo? Como esse fio está imerso num campo magnético, na hora que a corrente passa pelo fio, né? Ela gera, você tem um campo magnético, aí você passa a corrente e você vai ter aquilo que nós vimos, força magnética. A força magnética faz o motor girar. Então você tem a transformação da energia elétrica em energia mecânica. Tá? O contrário é aqui, ó, você tem a corrente elétrica e você vai gerar o campo elétrico, o campo magnético. Então você tem a corrente elétrica e vai gerar o campo magnético. Como é que funciona, por exemplo, a resistência de um chuveiro? Você tem um fio enrolado, são na verdade várias espiras, né? A gente chama aquilo de solenoide, já vamos estar falando daqui a pouco, mais para frente um pouquinho. Quando eu junto um monte de espira, ou elas estão coladas superpostas, ou melhor, sobrepostas, né? Corrigindo, sobrepostas, quer dizer, uma espira colada na outra e o negócio está enrolado assim, ou você tem um espaçamento, que aí vai ter o solenoide, vamos estar vendo isso. Quando passa a corrente elétrica, você gera um campo magnético, né? E esse campo magnético é que gera aquela coisa da resistência. Você tem a resistência do fio e tem essa resistência do campo magnético. Quando o campo magnético é contrário, né? Você gera um campo magnético contrário, você transforma aquela energia elétrica que está querendo passar em energia térmica. Por isso que aquece a água, o chuveiro esquenta. Então você tem a corrente, ela gera um campo magnético contrário à passagem da corrente. E aí você tem a transformação da energia, a energia elétrica em energia térmica, que é o calor, né? Tá? Isso é interessante. Se você passar só a corrente elétrica no fio, pensa bem, ó, você só passa a corrente elétrica. O fio até pode esquentar, mas ele não vai chegar a esquentar um volume de água, por exemplo, dentro do chuveiro. Então você pensa, na hora que a corrente está passando e eu crio um campo contrário, você está intensificando essa resistência elétrica. Aí você transforma em calor. A gente vai ver isso daí mais para frente, é só uma pincelada para você entender para que você tem que aprender isso, qual é a ideia da espira. Então o que acontece aqui? Claro que nós temos assim, as regras servem para o facilitador do entendimento, do equacionamento, do cálculo, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, dessa espira, nós temos corrente entrando por esse polo, aqui um polo A, e aqui saindo por um polo B. E aqui é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Nós temos a corrente no sentido horário, e aí eu vou, cuidado, com a regra da mão direita, tá?
A regra da mão direita é assim, ó. Você tem a corrente, ó. Olha aqui os 4 dedos, esses meus 4. Aqui o dedão vai ser o campo magnético, tá? Então, na hora que a corrente está girando no sentido horário, o meu dedão está entrando, está indo na sua direção, tá? Então, aqui na lousa, eu escrevo que ele entra na lousa, ó. Tá? Então, no sentido horário, o campo magnético entra na lousa. Então, eu vou escrever que o campo magnético representado pela letra B, que é uma grandeza vetorial, ela tem direção e sentido, e aqui eu coloco um X porque ele está entrando na lousa. Então, o campo magnético entrando na lousa. Quando nós formos para o cálculo, aqui é o módulo do campo magnético. O módulo do campo magnético, ou simplesmente intensidade do campo magnético, a intensidade é calculada assim, pelo B. Nesse caso, agora, a corrente entra pelo polo B e sai pelo A. Então, aqui é o sentido anti-horário, que é o padrão da matemática, é o anti-horário, né? Só para lembrar da parte matemática. E aqui o dedão está apontado para mim agora. E como ele está apontado para mim, né? Eu vou representar com um pontinho, como se fosse... Porque aqui, na verdade, a gente tem a ideia da flecha, né? Ó, você tem aqui a parte de trás da flecha, que dá aerodinâmica, e aí o interessante é que a parte de trás da flecha é para dar aerodinâmica mesmo, e aqui é o pontinho e aqui é o X, a parte de trás da flecha. Então, se aqui ele está entrando, eu estou vendo a flecha por trás. Se aqui está saindo, eu estou vendo a flecha pela ponta. Então, esse é o campo magnético, vetorialmente falando, porque a direção perpendicular à espira. Outra coisa importante é que essa flecha ela é perpendicular a essa espira, tá? Entendido isso, o que eu vou fazer? Eu preciso, sempre na física você tem uma situação imersa num determinado ambiente. E olha aqui o ambiente, ó. O ambiente é a permeabilidade magnética do meio considerado. Então a permeabilidade magnética é do meio que eu estou considerando, certo? Permeabilidade magnética. Então, quanto mais você permite a passagem do campo magnético, maior é o próprio campo magnético, óbvio, gerado, porque ele gerou um campo magnético e esse meio permitiu mais. Por isso que a grandeza é diretamente proporcional, aí vai aqui no numerador. Então, a permeabilidade magnética é o μ, né? Lê-se μ. A corrente, a intensidade de corrente. Claro, quanto maior for a intensidade da corrente, maior vai ser o campo magnético. Isso intuitivamente também está certo. Então eu vou colocar aqui no numerador, tá? Só uma relação que ela é bem empírica, que é uma matemática de aproximação, né, que a gente sabe que é assim, eu vou dividir por 2 vezes o raio, tá? E aí eu aconselho você realmente memorizar isso, porque para entender isso é muita coisa. Mas é fácil, né? A formulinha. Então ficou μ I sobre 2 R's. Em alguns examinadores eles colocam como μ0, tá? Às vezes vem aqui o μ0. Então não estranhe, se tiver μ ou μ0, tá? Fala-se da mesma coisa. O R, então, mais uma vez, é o raio da espira. Não esqueça que o raio da espira, no Sistema Internacional de Unidades, é o metro, tá? Então, vamos lá. Posso continuar a partir daí. Turma, nós temos, então, agora, espiras justapostas. Então, o que você tem? Você tem um fio enrolado aqui. Então, começa aqui, por exemplo, termina aqui. Você vai enrolando o fio um sobre o outro. Então, são várias espiras, um fio colado no outro, encostado no outro. Então, como eu tenho várias espiras, muitas espiras, eu tenho essa situação. Então, por exemplo, aqui, ó, regra da mão direita. Tá? Cuidado que a regra da mão direita, eu estou com a mão direita, mas para você do vídeo, você pensa que é a esquerda. Né? Então, esta é a minha mão direita. Tá? Então, na minha mão direita, o sentido da corrente aqui, o campo magnético, ó, veja bem o que eu estou fazendo.
O campo magnético está apontado para cima. Tá? Lembrando que se o campo magnético está para cima, aqui na espira formar-se-á um polo norte. Tá? Lembra daquela parte do ímã, né? Mas aqui eu só vou calcular o campo magnético gerado por essas espiras justapostas. Então nós temos a fórmula, né, para uma única espira, que é o μ, né, a corrente sobre 2 vezes o raio. Tá? Essa é a fórmula para uma única espira. Como nós temos espiras justapostas, eu vou multiplicar por N espiras. Então aqui é N espiras. Ok? Eu tenho N espiras aqui. Ele fez um corte transversal, isso daqui é uma lente de aumento. Aqui ele aumentou a imagem, né? Aumentou a imagem do fio, de cada fio da espira, e falou que é 0,1 milímetros. E ele deu que a altura da espira aqui, o comprimento aqui do solenoide, desse sistema, é um comprimento de 1 centímetro. Então eu falo assim, quantos fios cabem aqui? Isto é, quantas espiras nós temos? Então eu vou fazer o seguinte, vou calcular o N primeiro. Tá? Como é que eu calcularia o N? O N vai ser o comprimento total, que é de 1 centímetro, dividido por 0,1 milímetro. Então eu sei quantas vezes o 0,1 milímetro cabe dentro de 1 centímetro. E por aí, antes de fazer essa conta, eu preciso transformar. Ou eu vou transformar centímetro em milímetro, ou milímetro em centímetro. E você tem que lembrar dessa tabela, que é metro, decímetro, centímetro e milímetro. Para passar de centímetro para milímetro, eu vou multiplicar por 10. Para passar de milímetro por centímetro, eu divido por 10. Tá? Então aqui vai ficar 10 milímetros sobre 0,1 milímetro. Milímetro com milímetro, tchoim, cancelo. 10 dividido por 0,1, então são 100 espiras justapostas. Tudo bem? Nesse tipo de exercício vai aparecer esse cálculo aí. Tá? Então no sistema, se você quiser no sistema internacional, você vai ter que transformar esse raio para metro. Então na hora que eu pego de centímetro para metro, eu vou dividir por 10, dividir por 10. Então, eu divido por 10 cada passagem, eu divido por 100. Tá? Então, cada volta aqui eu divido por 10. Então, eu divido por 100. Então, 10 dividido por 100 vai dar 0,1 metro. O que acontece é que nesse cálculo, você vai jogar o 0,1. Nós vamos fazer uma conta. Imagine aqui uma corrente, vou colocar aqui uma corrente de 4 amperes. Tá? Nós vamos fazer o cálculo agora. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou deixar esse da esquerda, vou apagar para a gente... Vou colocar aqui a permeabilidade do meio, porque o campo magnético ele atravessa um meio, né? E eu preciso desse μ, que é a permeabilidade magnética do meio. Vamos ver? Então eu vou apagar uma parte aqui e vou fazer a conta. Turma, então agora nós vamos calcular o campo magnético gerado aqui, por esse sistema de espiras justapostas. Então, mais uma vez, ó, o μ agora foi dado. 4π, que é a permeabilidade magnética do meio. 4π 10 a menos 7, Tesla, e essa unidade é o Tesla, que é a unidade do campo magnético, Tesla, metro e ampere, tá? Essa é a corrente, ampere. Lembrando que ampere
o acento é para cá, porque é uma palavra francesa, tá? 4π. Então vamos substituir agora, ó. 4π, 10 elevado a menos 7. A corrente vale 4 amperes. 4 amperes. Aqui, o raio mede 0,1, sistema internacional. 0,1. E o número de espiras é 100, que a gente lembra que pode ser colocado como 10 ao quadrado. Quanto vai dar essa conta, então? Então vai ficar 4π, né? Lembrando que o π é um número irracional e ele vale 3,14, 15, 9 e tal, infinitas casas decimais, mas no vestibular ou ele utiliza 3,14, ou utiliza 3,1, ou utiliza 3 simplesmente. Aí ele pede para você adotar π igual a 3. Mas eu vou deixar o π indicado. Tá? Então nós temos aqui 4π, 10 a menos 7, vezes 4, vezes 100. Então eu já posso pôr aqui 400 sobre 0,2. Tá? Então, repare na conta. Ó. 4 vezes 400, 4 vezes 4 é 16, né? Então, dá 1.600. 1.600, então, 1.600 vezes 10 a menos 7, π dividido por 0,2. 0,2, se você pensar no 2, aqui, no 2, dá 800, né? Ó, 1.600 por 2 dá 800, daria 800, né? Como é 0,2, então é 8.000. 8.000 é 8 vezes 10 a terceira. Então, olha só o que eu vou fazer. Então, aqui, ó, mais uma vez, deu 8.000. 8.000 essa conta. Tá? Que é 8 vezes 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a menos 7, ó, 10 a terceira vezes 10 a menos 7, eu conservo a base e somo os expoentes. Menos 7 mais 3, menos 4. Então é 10 elevado a menos 4. Tudo bem? Então eu escrevo aqui 8π, 10 elevado a menos 4, Tesla. Tesla, a unidade do campo magnético. Repare que na unidade eu escrevo com letra minúscula. Exatamente é para dizer que eu não estou falando do senhor Tesla, Nikola Tesla. Eu estou falando da unidade Tesla, certo? Então é letra minúscula aqui, mas a unidade eu escrevo com esse T assim, tá? Então, fica aqui o cálculo do campo magnético gerado por espiras justapostas. Agora eu vou para solenoide. Turma, esse solenoide, que a gente está vendo, é um fio enrolado. Núcleo de ferro é a bobina. O núcleo de ferro é chamado de bobina. Tá? O núcleo de ferro, ele tem uma permeabilidade magnética. Então, o que aconteceu? O campo magnético é gerado intensamente dentro desse solenoide. O campo externo vai diminuindo. Na verdade, existe um campo magnético externo, porque isso aqui vai virar um ímã. O interessante é que quanto maior for esse solenoide, mais uniforme vai ficar o campo interno, que nós vamos calcular aqui. Portanto, o campo interessante é o campo magnético uniforme dentro de um solenoide, onde o comprimento L é bem maior do que o raio deste. Então, aqui o raio. Aqui nós temos o raio da bobina. Tá? Lembre-se aqui, o raio da bobina. E esse comprimento ele é bem maior que esse raio, e aí ele vai ter um efeito do campo magnético uniforme. Muito bem.
a fórmula. Como é que a gente vai fazer? Cuidado que essas espiras, elas não estão justapostas, não estão coladas, elas estão ligeiramente espaçadas. Você tem um espaçamento entre eles. Tanto é que esse espaçamento é assim, ó. Quanto mais espiras eu tiver no mesmo comprimento L, então pensa comigo. Quanto mais espiras eu tiver no mesmo comprimento L, mais próximas elas estarão. E isso vai interferir no campo magnético. Então, na hora de montar a fórmula, tudo bem, você vai decorar essa fórmula. Você vai decorar, só que é interessante você pensar um pouquinho na hora antes de decorar, para você ter uma lógica de formação da fórmula. Então, eu falo o seguinte. Se eu diminuir a quantidade de espiras, né? Se elas ficarem mais espaçadas, se a distância entre elas aumenta, será que esse campo magnético aumenta ou diminui? Eu penso que quanto maior for a relação número de espiras em relação ao comprimento, né, que nós teremos um aumento do campo magnético. Quanto mais espaçadas tiverem essas espiras, né, menor vai ser o campo gerado dentro da bobina. Então eu penso que o N, o número de espiras, quanto mais espiras eu tiver num comprimento menor, maior vai ser o campo. Então pensa nisso. O N é quantidade de espiras. Certo? Claro, eu tenho 1 metro aqui, né? 1 metro não vamos exagerar não. Vamos pôr, eu tenho aqui 10 centímetros. Se eu colocar 1.000 bobinas aqui dentro e colocar 200 bobinas, claro que as 200 bobinas vão estar mais, as 200 espiras vão estar mais espaçadas, né? E aí eu diminuo o campo magnético. Então, quanto maior o N, então você vai fixar o L e aumentando o número de espiras, ó. Tá vendo que o campo vai aumentando? Depende diretamente da permeabilidade magnética da bobina, que esse, no caso, ele vai colocar a permeabilidade magnética do ferro, da bobina de ferro. Depende da corrente. Então essa é a fórmula. Agora, isso aqui, ó, que é legal você entender. Porque quanto maior a corrente, maior é o campo magnético. Outra coisa, só para fechar aqui o básico, é um mínimo necessário e importantíssimo, que daí para frente você faz exercício com o pé nas costas, né? Ô, turma, essa corrente, olha aqui, a regra da mão direita, tá? Essa daqui é a minha mão direita. Mão direita. Ó, tô passando aqui, ó, olha o dedão apontando para lá. Então o sentido do campo magnético é para cá. Ó, o sentido do campo magnético é para cá. O que eu falo para você, o que eles vão te perguntar? Isso daqui vai virar um ímã, chamado eletroímã, porque você tem corrente criando um ímã. O eletroímã, aqui nós temos o polo sul. O polo sul, sul magnético, porque o campo está entrando. O campo está saindo, aqui é o norte magnético. Norte magnético e sul magnético, entendeu? E aí eu crio um ímã. Uma coisa importante aqui, quanto maior for o comprimento L, olha lá, você cria um campo aqui dentro uniforme. Claro, se você fixar. Pela fórmula, você entende que quanto maior vai sendo o comprimento L, menor vai sendo o campo magnético. Por quê? Se você mantiver a quantidade de espiras e for aumentando esse comprimento, o espaçamento entre elas vai aumentando. Então, nesse caso, você pode até falar, a união faz a força. Você não vai justapor, você vai aproximar o máximo que você puder. Aí você aumenta o campo magnético. Então, N sobre L é um negócio importante para você decorar. E aí a outra fórmula, o μi a gente sabe que é sempre no numerador.
a permeabilidade e a corrente. Pronto. Aí é só um cálculo numérico, é só substituir. Na parte de exercícios nós vamos, né, vamos ver com mais detalhes isso daí. Mas aqui é o que você precisa